Olá, no vídeo de hoje eu estarei trazendo para vocês algumas indicações biográficas ou, vamos lá, escolher um livro e vamos ver o que esse conteúdo nos traz. Esses livros estão ligados aqui com os florais de Bach, a maior parte da minha biblioteca sobre os florais de Bach, sobre a numerologia, sobre o reiki, e aqui embaixo, na parte de baixo, eu tenho mais livros sobre medicina energética, temos variados que eu vim estudando durante todos esses anos que eu decidi entrar para o mundo terapêutico. Então hoje eu gostaria de passar a mão aqui, escolher um livro e abrir, porque todos os livros que eu li, eu sempre fazia algumas anotações, fazia também, eu colocava uns selinhos para poder destacar algum tema. Então hoje eu vou pegar um livro aqui e vou compartilhar com vocês o conteúdo dele. Aqui nós temos o livro Medicina Vibracional, do Richard Geber, um livro muito rico para quem é da área terapêutica e para aqueles que são amantes dessa área maravilhosa que é a área das terapias holísticas e naturais. Bom, como vocês veem, eu tenho aqui algumas marcas, até que esse aqui tá com poucas marcas, mas eu quero ver se eu abro em alguma delas. Vamos ver aqui nesse cor-de-rosa e vamos ver algumas informações importantes que esse livro traz pra gente. Aqui no final do livro nós temos um resumo, e esse resumo ele diz o seguinte: os seres humanos são sistemas dinâmicos de energia que refletem os padrões evolutivos do crescimento da alma. A consciência humana está constantemente aprendendo, evoluindo e se desenvolvendo. À medida que a percepção espiritual desse processo dinâmico de mudança torna-se mais disseminado, haverá uma reação em cadeia que transformará toda a espécie humana. Olha só que mensagem magnífica. Eu vou deixar esse livro aqui. Olha que mensagem magnífica, principalmente em tempos de pandemia. Deixa eu ajustar um pouquinho o vídeo aqui. Ok. Em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, em tempos de quarentena, aliás, nós já passamos de quarentena, já estamos para 2 meses nessa condição de isolamento social, ou um isolamento social relativo, ele não é completo, Para algumas pessoas talvez seja, dependendo do local que elas moram. Mas a condição é a seguinte: você, como eu, nós tivemos que mudar todos os esquemas diários que nós tínhamos. Se nós tínhamos projetos que estavam aí sendo elaborados, nós tivemos que mudar o esquema. Se nós tínhamos um trabalho, nós tivemos que mudar o esquema. Muitas pessoas, inclusive, perderam o seu trabalho em função de toda essa condição de crise que está lá fora. Mas toda condição de crise, nós não podemos dizer que ela é 100% negativa. Muito pelo contrário. Se nós observarmos, nós vamos ver que são justamente naqueles momentos de dificuldades, de conflitos, de situações estressantes, é que nós aprendemos muito. Ou seja, se nós não aprendemos pelo amor, nós vamos aprender pela dor. Então, eu acredito que muitas pessoas estejam aprendendo pela dor do isolamento, pela dor de não poder mais fazer aquilo que gostava, de não poder mais ter o seu social, de não poder fazer o seu churrasco, estar com os amigos, estar com os familiares. E eu vejo isso de uma forma muito mais intensa, porque o brasileiro, em especial, ele tem essa necessidade, de contato, de estar com as pessoas. Isso é muito maior do que, por exemplo, os japoneses, que é um país que eu tenho um contato direto, Então os japoneses, para eles é mais fácil haver o afastamento, e quer dizer, não é à toa que hoje eles estão numa condição até privilegiada, e que nós temos assim um número mínimo de mortes, de contaminados. Eles têm realmente que serem aplaudidos. Por quê? Porque eles conseguiram essa façanha de uma forma até mais fácil do que outros países.
Primeiro porque é um país bem menor que o nosso, diga-se de passagem, quase 23 vezes menor que o Brasil. E segundo, porque a cultura, ela já traz essa questão do respeito pelo espaço alheio, a questão da privacidade, ela é muito mais preservada e fica muito mais fácil para o japonês viver de uma forma mais isolada do que para o brasileiro. Mas isso é apenas um comentário. Agora voltemos à questão que o livro comenta sobre esse processo de transformação, e conforme nós vamos nos transformando e aceitando as dificuldades como ensinamentos muito importantes, inclusive ensinamentos espirituais, o que nós podemos entender é que nós amadurecemos muito mais, é que nós percebemos muito mais as coisas que estão muito mais próximas de nós e principalmente aquelas que estão dentro de nós. Então muitas pessoas estão enfrentando conflitos, muito conflitos. Por quê? Porque até então a vida social, ela encobria, né? Ela encobria muitas dificuldades que as pessoas tinham interiormente. Então agora, com essa necessidade de se voltar para dentro, ou ser forçada a se voltar para dentro da sua própria casa, para dentro inclusive do seu próprio corpo, da sua própria mente, as pessoas ficam um pouco confusas com todos esses sentimentos e emoções que têm vindo à tona. Mas como diz o livro, se há um processo em que a gente vai aceitando, que a gente vai modificando todo esse padrão, o que acontece? Nós temos um benefício para nosso corpo, nossa mente e principalmente nosso físico, e esse processo energético ele vai se reverberando para além de nós. Primeiro ele atinge o nosso entorno, que é a nossa família, aquelas pessoas que estão com a gente, ou nossa comunidade, e depois ele se reverbera pelo mundo afora. Então os ensinamentos dessa época que nós estamos vivendo em crise, ele traz muito disso, de nos cuidarmos, de olhar para nós mesmos, de cuidar das nossas questões espirituais, físicas, mentais, como uma maneira para que a sociedade como um todo, até a humanidade como um todo, possa se transformar e ter uma lição muito grande, que é a da transformação, do respeito e da reverberação da minha própria energia. Então a minha energia estando equilibrada, estando num nível vibratório muito mais alto, o que vai acontecer? Isso vai ajudar muitas pessoas, vai reverberar pelo mundo afora, e nós teremos o quê? Novas possibilidades, novos padrões energéticos, novos valores para serem preservados, e não só os valores materiais e mundanos da vida moderna. Então fica aqui a dica, que foi uma dica do nosso livro aqui, Medicina Vibracional, do Richard Geber, que é um livro realmente que eu indico para as pessoas que são da área e para as pessoas que gostam muito desse tema. E antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês que o meu site oficial já está online. Lá você pode obter informações sobre os florais de Bach, sobre o Reiki, sobre o TFT, sobre o Jikidenreiki e outras informações sobre principalmente o projeto que eu elaborei, que se chama Projeto Vencendo a Sua Autossabotagem. Então a autossabotagem hoje é um tema muito importante, é por isso que eu desenvolvi esse projeto para ajudar você a vencer a sua. Então não se esqueça de assinar o canal também se você não é inscrito, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e compartilhar com as pessoas, né? Para essa mensagem ir para muito mais pessoas, para que essa informação se reverbere além de mim, além de você.